Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Em parceria com o portal Melhor Ração, a gente vai desvendar um dos maiores mistérios do verão para quem tem o felino em casa. Pensa na seguinte cena que com certeza já aconteceu por aí. Faz uns 38 graus lá fora, aquele calorão. O potinho de ração foi enchido logo de manhãzinha e agora, já no início da noite, a comida está lá praticamente intacta. E o gato? Passou o dia inteiro esparramado no piso frio do banheiro ou escondido debaixo de algum móvel, nem aí para a comida. E aí bate aquela dúvida cruel. Isso é só o clima quente agindo ou tem algum problema de saúde sério rolando? É exatamente essa linha fininha entre o normal e o perigoso que a gente vai esclarecer agora. Então, vamos direto ao ponto. Para organizar o nosso bate-papo, a gente dividiu tudo em 5 partes bem diretas. Primeiro, vamos entender o fator calor. Depois, a gente entra no perigoso limiar de 36 horas. Na sequência, vem o teste de hidratação, os sinais de alerta real e, para fechar, o que fazer na prática. É um mapinha completo para ninguém confundir uma reação natural do corpo do animal com uma emergência veterinária. Começando pelo começo, a seção 1, o fator calor. Mas afinal, por que será que a fome do gato simplesmente desaparece quando a temperatura sobe? Olha só, a resposta está na própria biologia deles. Quando o termômetro passa dos 28 graus, um gato adulto e saudável pode diminuir a ingestão de comida em até 15% de um jeito totalmente natural. A grande charada aqui se chama efeito térmico da digestão. A gente tem que lembrar que lá atrás, na evolução, os felinos vieram do deserto. Só que diferente da gente, eles não suam para refrescar o corpo. A tática deles é procurar uma superfície geladinha ou suar um pouquinho pelas almofadinhas das patas. Ficar ofegante só em último caso, sobre muito estresse. Então, pensa comigo. Digerir proteína gera muito, mas muito calor interno. É como ligar um forninho dentro deles. Para evitar esse superaquecimento de dentro para fora, o corpo é sábio e corta o apetite. Ou seja, até certo ponto, é uma adaptação perfeitamente normal. Mas calma que a história não acaba aí. Vamos para a nossa seção 2, o limiar de 36 horas. É bem aqui que a biologia pode pregar uma peça perigosa na gente, a tal da zona de risco felina. Para entender isso melhor, vamos comparar rapidinho com os cães. Um cachorro até consegue ficar um tempinho a mais de jejum, porque o corpo dele queima gordura acumulada de um jeito bem seguro. Mas com os gatos, a história é completamente diferente. O organismo deles não tem essa mesma habilidade para lidar com falta de comida. Se o gato fica sem comer por muito tempo, o fígado recebe uma carga gigantesca de gordura de uma vez só. Isso causa uma doença chamada lipidose hepática. É literalmente uma falha no fígado. E o pior, acontece super rápido e é uma emergência total, especialmente se o gatinho já for mais velho ou estiver um pouquinho acima do peso. E aqui está o número que a gente precisa gravar. 36 horas. Esse é o limite. Se o gato está comendo menos da metade do que ele costuma comer por um dia e meio, o risco de um dano no fígado vai lá nas alturas. Vamos colocar isso em perspectiva. Se a porção normal dele em um dia e meio seria de, digamos, 180 gramas, e ele só beliscou umas 45 gramas, isso é só 25% do ideal. Passou da marca de 36 horas, não dá mais para jogar a culpa só no calorão lá de fora. É hora de ligar para o veterinário urgente, de preferência antes do segundo dia acabar, porque essa gordura no fígado começa de um jeito super silencioso. Seguindo em frente, chegamos na seção 3, o teste de hidratação. Porque existe um efeito dominó muito perigoso quando o apetite cai no verão. Funciona assim. Gato que come menos, quase sempre bebe menos água também. E essa falta de líquidos combinada com o calor é o cenário perfeito para uma crise renal ou urinária. Então, a hidratação é aquele sinal paralelo que a gente é obrigado a checar. Como fazemos isso em casa? É super simples, um teste de 3 passos. Primeiro, com bastante delicadeza, você levanta um pouquinho a pele da nuca do gato. Segundo, solta essa pele. E terceiro, que é o mais importante, presta atenção em quanto tempo ela demora para voltar para o lugar. Se voltar rapidinho, em menos de um segundo, maravilha, a hidratação está em dia e a falta de fome pode ser só o clima mesmo. Mas, se a pele demorar uns 2 ou 3 segundos para descer, ou se ficar armada, feito uma cabaninha, isso é sinal claro de desidratação severa. E qualquer atraso na pele assim exige que o bichinho seja visto por um profissional no mesmo dia. Isso já puxa o gancho perfeito para a nossa seção 4, os sinais de alerta real. Quando é que a gente tem certeza absoluta de que não é só o termômetro ocupado? Bom, existem algumas bandeiras vermelhas médicas que não deixam margem para dúvida e derrubam qualquer justificativa relacionada ao clima. Fica de olho bem aberto para vômitos, mesmo que aconteça só uma vez no dia. Diarreia ou o oposto extremo, aquele cocô super ressecado e duro.
Apatia contínua, sabe? Quando o animal não brinca e não reage nem naquelas horas mais fresquinhas da madrugada. Outra coisa, uma respiração ofegante com a boca aberta por mais de 5 minutos diretos, sem motivo nenhum de esforço físico. Ou então se as gengivas deles estiverem muito pálidas ou vermelhas demais. Olha, qualquer um desses sinais, acompanhado da falta de apetite, significa visita imediata à clínica veterinária. O calor não causa nada disso sozinho. Finalmente chegamos na nossa quinta e última sessão. O que fazer? Agora que a gente já entende quando se preocupar de verdade, vamos focar na parte de prevenção e manejo para apoiar o felino em casa. A regra de ouro é uma só. Alimento úmido é sempre o ideal no calor. Além de dar aquele empurrãozinho na ingestão de água, ele é muito mais fácil de mastigar e de digerir, o que diminui bastante aquele calor interno da digestão que a gente falou lá no começo. Sem contar que o cheirinho de um sachê fresco é muito mais atrativo para eles. Se o gato for muito enjoado e só aceitar ração seca, a dica de ouro é pingar um pouquinho de água filtrada fresca por cima dos grãos. Mas não é para fazer uma sopa, tá? É só para quebrar um pouco a crocância. E vale um aviso aqui, muita gente acha uma boa ideia colocar cubo de gelo direto na água. Olha, diferentemente dos cachorros, os gatos quase nunca curtem isso. A água excessivamente gelada pode até dar uma dor de barriga neles. Então fiquem com a água fresca que já tá ótimo. E tão importante quanto saber o que fazer, é saber exatamente o que a gente não deve fazer. Ponto número 1. Não force a alimentação. Tentar enfiar comida goela abaixo gera um estresse enorme e pode fazer o gato pegar uma aversão permanente àquela ração. Ponto 2. Nada de oferecer alimento de humano com sal ou tempero para tentar abrir o apetite. A gordura e os condimentos só vão agravar qualquer náusea que ele tiver. Ponto 3. E a gente não cansa de repetir. Nunca espere passar de 48 horas de jejum. O fígado felino simplesmente não aguenta o tranco. E claro, nunca deixe o potinho de ração torrando no sol ou numa área abafada. O calor faz as bactérias tomarem conta rapidinho, muda o cheiro da comida e repele na mesma hora aquele olfato super rigoroso dos gatos. E isso nos traz para o nosso pensamento final. Pensa na seguinte situação. O pote que estava lá, esquecido no final da tarde, passou a noite inteira do mesmo jeito e amanheceu cheio no dia seguinte. E aí, é só adaptação ao calor ou é sinal de alerta? Depois de tudo que a gente analisou, a resposta fica bem clara. É super normal o felino pular uma refeição ali no pico do sol do meio-dia, mas o instinto dita que, quando a madrugada chega e o tempo esfria, ele volte a comer. Se nem com a temperatura caindo ele comeu e a gente está chegando perto daquela janela crítica de 36 horas, então a gente cruzou a linha da adaptação climática. Passamos a ter um alerta vermelho nas mãos. Acompanhar de perto o relógio e fazer o teste de hidratação são, sem sombra de dúvida, as ferramentas de prevenção mais poderosas que a gente tem em casa. Muito obrigado pela companhia em mais essa jornada para entender melhor a saúde e o metabolismo dos nossos pets. Nossa análise de hoje só foi possível graças ao portal independente Melhor Ração, que tem um compromisso super sério em trazer informações com base científica, práticas e seguras para o bem-estar animal. Eles entregam de verdade uma nutrição que você pode confiar. Então, fica aqui o convite para todo mundo ir lá aprofundar esses e outros cuidados essenciais diretamente no portal. É só acessar a melhorração.com.br. Fiquem de olho nos potinhos de água agora no verão, mantenham a observação em dia e a gente se vê na nossa próxima análise. Até lá!